Todos os fatores que foram comentados na aula anterior sobre por que eu engordo, eles meio que servem no mesmo escopo do motivo de não conseguir emagrecer. Tem um fator genético que tende a limitar você com relação à sua capacidade de oxidação gordura. Tem os maus hábitos também que tende a trazer uma resposta, uma sensibilidade, uma resistência periférica à insulina ruim. Tem a condição que eu expliquei para vocês da taxa máxima de oxidação lipídica e a taxa máxima de lipogênese também, que pode estar num quadro ruim e por consequência não consegue emagrecer. Geralmente o que acontece nos pacientes que não conseguem emagrecer são dois fatores, tá? É o dano metabólico que foi gerado a ponto de fazer eles acumularem gordura. Tem um fator genético para acumular gordura? Tem. Então, geralmente esse paciente acumulou gordura mais rápido e mais fácil, sem talvez avacalhar tanto quanto os outros. Beleza, a gente tem esse fator. Mas por conta desse fator, a gente vai ter também falta da prática de atividade física, que vai fazendo o meu gasto energético reduzir e a minha sensibilidade à insulina piorar também. Aí junta isso, tem os maus hábitos nutricionais, que também vão fazer com que tenha um excedente energético e que minha sensibilidade à insulina piore e a minha regulação, tanto de paladar quanto de hormônios que ajudam a regular o apetite também alteram. Por isso tem muita gente que tem uma dificuldade absurda em fazer dietas um pouco mais estritas, de certa forma meio viciadas em fast food, etc., porque pode ocorrer uma alteração de paladar dependendo do que tiver de alteração, tanto no sistema nervoso central quanto em outros hormônios que regulam o apetite. Aí, obviamente, tem o fato de ter ficado doente e tudo mais, mas a gente já considera isso como um fator inicial que traz uma alteração hormonal para não conseguir emagrecer. Aí junta esses hábitos ruins, eu piorei minha sensibilidade à insulina, né? Eu tô com uma resistência periférica à insulina. Geralmente, quando eu engordo, outras alterações hormonais também ocorrem. No caso de homem, por exemplo, eu tenho uma alteração no meu equilíbrio androgênico, ou seja, a tendência é ter uma secreção de testosterona menor. E testosterona no homem é fundamental, seja para construção muscular, seja por conta de regulação metabólica, seja por conta de disposição, recuperação e por aí vai. E geralmente esse homem que tem uma testosterona mais baixa, ele tende a aromatizar, ou seja, converter parte dessa testosterona em estradiol numa quantidade maior, né? Porque o tecido adiposo tende a trazer esse tipo de alteração. E aí, por consequência, esse homem vai ter menos testosterona, que é um hormônio fundamental para ele em todos os aspectos, e vai ter mais estradiol, que é um hormônio de característica feminina, que é importante para o homem, lembrando, tem que ter estradiol, mas quando ele está em desequilíbrio com a testosterona, ele vai trazer uma tendência maior ao acúmulo de gordura, com uma dificuldade maior em perda de gordura. Aí junta isso ao fato de que eu vou ter uma alteração na regulação dos hormônios adrenais, como por exemplo a resposta a cortisol, a resposta à adrenalina, noradrenalina, fazendo com que a minha resposta insulínica piore por conta disso, mas o meu metabolismo energético também piore, né? E a minha capacidade de perda de gordura também piore. Então só aí eu já tive alterações de dois eixos hormonais. Aí eu tenho mais um eixo hormonal, o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Aí a tireoide é uma glândula fundamental, responsável por todas as reações bioquímicas do nosso corpo, pelo controle da velocidade de todas as reações bioquímicas do nosso corpo. Então geralmente quando eu atingi o sobrepeso, eu tenho uma alteração também na regulação da minha tireoide. E aí que se eu tenho cortisol mais alto, eu tenho uma pior ainda mais. Lembrando, pessoal, que às vezes eu tenho esse tipo de alteração e não necessariamente eu consigo lastrear isso nos exames. Às vezes os exames não estão tão alterados assim, mas uma coisa é quanto hormônio eu secreto, eu produzo, e outra coisa é como o meu corpo responde a esse hormônio, ou como esse hormônio se liga ao receptor. Então eu posso ter muito hormônio circulante, mas ele não tem afinidade no receptor, no tecido que ele deveria ter afinidade, ou seja, ele não vai agir como deveria, né? Um exemplo é a própria insulina, como eu falei anteriormente. Eu posso secretar um monte de insulina. Se eu tenho resistência à insulina, ou seja, se a insulina não se liga de maneira eficiente no receptor de insulina, eu não vou ter aquilo que eu preciso dela, eu vou ter mais secreção de insulina, eu vou ter maior acúmulo de gordura por conta disso. Então a gente já está falando de 3 eixos hormonais que vão impactar na perda de gordura, que precisam ser corrigidos. A partir daí a gente começa a falar de outros hormônios que regulam também o apetite. Ou seja, às vezes você não consegue emagrecer porque você não consegue fazer dieta, porque não consegue passar pela restrição necessária. Então, no caso, às vezes tem uma resistência à leptina, que é um hormônio importante para regular positivamente o apetite e para regular positivamente o metabolismo. Ou às vezes eu tenho uma alta secreção de grelina, que é um hormônio que dá mais fome. Ou às vezes eu não tenho uma secreção interessante de GLP-1, que ajuda a dar uma sensação de saciedade, né? Ou de colecistoquinina, ou de qualquer outro tipo de hormônio. Esses são os principais no geral, né? Tem o neuropeptídeo Y e por aí vai. Mas esses são os mais comuns, assim, onde a gente percebe que dificultam muito a adesão numa dieta para conseguir
conseguir proporcionar a perda de gordura. Só disso eu tô falando de regulação metabólica hormonal, tá? Aí a gente tem que pensar também que geralmente esse paciente que busca emagrecimento, ele já tentou fazer dieta várias outras vezes. E geralmente esse paciente que tentou fazer dieta várias outras vezes partiu para manipulações erradas, né? Manipulações muito agressivas. Ah, eu quero emagrecer, então eu vou cortar todo o carboidrato, vou cortar pão, vou cortar açúcar, vou cortar não sei o quê. E essa alteração, esse corte energético muito brusco, muito abrupto, vai gerar uma adaptação metabólica de proteção. Lembra que eu falei lá na nossa primeira aula sobre metabolismo, que ele se adapta de maneira muito rápida, porque ele sempre vai priorizar manter você vivo e saudável? Quando eu reduzo demais o meu consumo energético, o metabolismo entende que você está passando por um período de escassez. E obviamente ele não vai manter o gasto energético dele como estava antes. Por mais que não seja tão bom, inclusive, mas ele tende a se adaptar e regular para baixo, a reduzir, né, que é o que a gente chama de down regulation metabólico, para se proteger. Porque o metabolismo entende que ele não sabe quando você vai ter disposição, quando você vai ter fartura de nutriente novamente. Só que isso tende a piorar dependendo da forma com que você manipula e do contexto que você tá. Porque se o metabolismo entende que vai ter falta de energia para ele sobreviver, ele reduz o gasto energético, mas ele começa a criar também uma tendência a aumentar a reserva energética dele também, que é gordura. E aí o que acontece? Você restringe demais a dieta ao longo da semana, por exemplo, durante um mês, 2 meses, tem uma perda de peso excessiva, tem uma perda de peso que você até acha que é bacana, mas não necessariamente foi gordura, às vezes foi retenção, foi massa magra e por aí vai. Só que em algum momento você não vai conseguir sustentar a dieta, porque dietas muito restritas são difíceis de manter por muito tempo. E se gera uma adaptação metabólica, vão fazer com que o apetite aumente também. E aí quando você for sair da dieta, quando talvez for viajar, tirar umas férias, ou talvez ter uma compulsão, quando você for comer a mais durante alguns dias, toda essa energia, todo esse nutriente, todas essas calorias que você comeu a mais vão ser totalmente direcionadas para o aumento da reserva energética, que é a gordura. Por isso que tem muita gente, com certeza absoluta vocês já conheceram alguém, que falou, poxa vida, eu fiz 2 meses de dieta, perdi 10 quilos na balança, fui viajar uma semana e ganhei os 10 quilos novamente. Por quê? Primeiro ponto, não era gordura, porque não tem como ganhar 10 quilos de gordura em uma semana, então muita era retenção, mas principalmente porque o metabolismo estava tão danificado, tão disfuncional, que ele criou uma tendência a ter um gasto energético baixo e um aumento de possibilidade de acúmulo de gordura muito alto. Então toda vez que você comer um pouco mais, ao invés do metabolismo entender isso como algo positivo e aumentar o gasto energético, ele vai buscar toda essa energia que está sobrando e aumentar a reserva energética dele. E aí você vai acumular gordura. Então você se esforça um monte para perder. E qualquer errinho, né, você vai lá e acumula gordura novamente. Então esses fatores somados vão fazendo com que você não consiga perder gordura. E se perder, com que você, no geral, não consiga sustentar. Ou seja, quem não consegue perder gordura, fora o fator genético, fora os maus hábitos também, obviamente, né? Se não fizer dieta e não treinar, não praticar atividade física, não vai perder gordura de forma nenhuma, né? Mas não consegue perder gordura também porque tem disfunção hormonal e tem disfunção, ou no caso, hipofunção metabólica, baixo gasto energético e maior tendência a acúmulo de gordura. E aí não vai emagrecer de jeito nenhum. Não importa o que você faça, não vai ter perda de gordura de maneira eficiente. Inclusive, até deixando bem claro, emagrecimento e perda de gordura são coisas diferentes, tá, pessoal? Emagrecimento é perda de peso. E quando a gente fala de perda de peso, eu posso perder retenção, massa magra e gordura. Perda de gordura é perda de gordura. Entendam que 60% do que compõe o nosso peso é água. Então eu posso muito bem fazer uma dieta cetogênica, zerar meu carboidrato, perder 15 quilos de água, 15 quilos de retenção, porque eu não tenho glicogênio muscular, por exemplo, daí achar que eu perdi gordura porque eu perdi 15 quilos. E aí, quando voltar a comer mais carboidrato, essa retenção inerente ao consumo de carboidrato vai voltar e, por consequência, eu vou estar mais pesado de novo. Então, entendam, emagrecer é uma coisa, perder gordura é outra. Então, se importem menos com peso na balança, até porque durante o processo, vocês podem, inclusive, ganhar massa magra. Se eu ganho 2 quilos de massa magra e perco 2 quilos de gordura, meu peso se manteve exatamente o mesmo, mas eu melhorei minha composição corporal, né? E perdi gordura. E se prendam mais à melhora da composição corporal, ao BF, no caso, né, de vocês, ao body fat de vocês. Até porque se vocês forem na praia, ficar sem camisa, ficar de biquíni ou forem comprar uma roupa, né, não é o peso na balança de vocês que vai definir isso. Não vai estar tatuado na barriga o peso na balança, mas é o que se olha, é o visual, né? E o visual a gente não consegue aferir de maneira quantitativa, é só qualitativa no caso, né? Então se prendam mais à estética, à visual, fita métrica também é bacana e não se prendam tanto à variação de peso na balança, tá bom, pessoal?